Então, na questão 1, suponha que numa dada partida do jogo de dados Scraps, o jogador lançador tenha tirado ponto 4, isto é, se der soma 4 após jogar os dois dados, ele ganha, se der soma 7, ele perde, se der outro número, o jogo continua. Determine a probabilidade de o jogo terminar depois do quinto lançamento. Então, a probabilidade de o jogo terminar no sexto, no sétimo ou em qualquer outro lançamento depois. Então, esse daqui é mais fácil. Temos o seguinte, a probabilidade, neste caso, né? Questão 1. Então, neste caso, temos que a probabilidade de o jogo parar em um dado lançamento, a probabilidade de jogo parar é a probabilidade de sair. Melhor, vamos escrever em termos de variáveis aleatórias. Né? Então, qual seria a variável aleatória de interesse aqui? Aqui a gente pode definir a variável aleatória, o número de lançamentos antes de o jogo terminar, por exemplo. Então, digamos, x aqui para a gente pode ser número de lançamentos, né? X, número de lançamentos. Então, o que queremos? Probabilidade de x ser igual, maior do que ou igual a... Não, maior do que 5, né? Depois do quinto, então maior do que 5. Então, a probabilidade de x ser maior do que 5 é igual a 1 menos o complementar, que é a probabilidade de x ser menor do que ou igual a 5. Bom, neste caso, lembrando que a probabilidade, e aí a gente lembra, a probabilidade de x ser igual a um certo k, quanto que é? Bom, aqui eu acho que esse é um tipo de variável aleatória que eu não explicitei, né? Esse aqui é um exemplo de variável aleatória. Um bom exemplo segue um modelo de tipo geométrico, né? Então, ó, não, acho que eu já dei como exemplo esse, né? Quer dizer, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual à probabilidade de sair de soma igual a 4 ou soma igual a 7, não é? Que aí é a probabilidade de soma igual a 4 mais a probabilidade de soma igual a 7, que é esse K do cão. Ô, Alan, o K não é do cão não, porque o cão é com C. 3 por 36 mais 6 por 36, né? Que vai dar 9 por 36. Então, se você essa é a probabilidade de 9 por 36 é o mesmo que, como é que simplifica aí? 1/4? Beleza. Então, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a 1/4. Ou seja, em cada lançamento, na verdade, esse 1/4 aqui também tem outro significado. Em cada lançamento, a probabilidade de jogo
parar naquele lançamento é 1/4. Então, se você fizer K lançamentos, probabilidade de X ser igual a K. Como ele deve continuar nos K-1 lançamentos anteriores, então você vai ter 3/4 elevado a K-1 vezes 1/4. Quer dizer, ele continua nos K-1 anteriores e a probabilidade de continuar em cada um deles, né, de ser diferente do 7 e diferente do 4, é 3/4, então vai ser 3/4 elevado a K-1 vezes 1/4, certo? Bom, e a partir daqui, né, com essa fórmula, finalmente a gente pode calcular a probabilidade ali que a gente deseja. Então, fazendo as contas, vamos ter probabilidade de x ser menor do que ou igual a 5 é igual a probabilidade de x ser igual a 1 mais probabilidade de x ser igual a 2 e até o 5, né? X ser igual a 3. Poxa, sempre falta espaço. Então, devemos calcular todas essas probabilidades, esses 5 números, né? Do x ser igual a 1, do x ser igual a 2, do x ser igual a 3, do x ser igual a 4, do x ser igual a 5, todos por meio dessa mesma fórmula que é dada aqui. O k sendo 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, então para isso, é conveniente usar uma planilha eletrônica. Que a Mini adora, né? Que isso? Gostar eu não gosto não, mas essa planilha me persegue. Então vamos planilhar aqui. Vamos colocar os valores de x igual a k de interesse. E do lado vamos calcular a probabilidade de x ser igual a esse k. Então aqui temos x igual a k 1, 2, 3, 4 e 5. E aí as probabilidades são, bom, lembra que é 3/4, né? 3 dividido por 4 elevado a k-1, né? Então o k é esse valor que aparece na coluna A, então menos 1 vezes 1/4 elevado ao valor do k, né? Não, é 1/4 só, né? Isso. Então aqui vamos colocar tudo em porcentagem, para ficar mais legível. Então a nossa probabilidade do x ser era o que? Menor do que 6, né? Que é menor do que ou igual a 5. É igual a essa soma. Todos esses números. Que deu 76,27%. E, portanto, a probabilidade do x ser maior do que 5, né? É o complementar. Então, é 1 menos esse número. Igual a 1 menos esse número. Que vai dar os 23,73%. Então, fazendo as contas, obtivemos que a probabilidade x ser igual a, ou maior do que 5, igual a 23, aproximadamente, pelo menos 23,73%. Então, bom, então não é tão provável assim de acontecer de ter mais do que 5 lançamentos, né? Bom, com 10 lançamentos já vai ser bastante improvável. Ok, então
essa variável aleatória aqui, essa variável aleatória ela tem uma particularidade, é que a conta no Excel, vamos voltar aqui. Efraim deu a dica aí de montar uma playlist de videoaulas de planilhas, né? Ou de Excel ou de outras planilhas. Quem sabe um dia. Bom, então, a Amy pediu para repetir as contas na planilha. Então, a gente tem os valores do K de interesse para calcular a probabilidade de x ser menor do que 6, né? Que vai ser os valores x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 ou x igual a 5. Aí, para calcular a probabilidade de x ser cada um desses valores, você faz a fórmula, essa fórmula aqui. Então, o que essa fórmula está fazendo? Está pegando igual, aí você digita 3, deixa eu digitar de novo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei igual, aí 3 quartos, que é a probabilidade de não sair nem 4 nem 7, elevado ao, eu vou colocar entre parênteses, ó, o K menos 1, então o K é o valor que aparece aqui na coluna A. Então, eu vou clicar no valor à esquerda, na coluna A, no caso seria o A2, menos 1, né, porque é K menos 1, e depois eu só multiplico pelo 1 quarto. Coloquei entre parênteses, embora não precisasse. Então, o que eu escrevi aqui, 3 quartos, elevado a K menos 1, o K correspondente seria o A2, vezes depois o 1 quarto. Aí o que acontece? Eu quero passar essa fórmula para todas as outras aqui abaixo, de maneira que sempre faça o mesmo cálculo, né, com o K correspondente. Então, quando eu arrasto, ou se você preferir, né, deixa eu deletar aqui. Se você copiar, der um Ctrl C e der um Ctrl V, a fórmula é colada de maneira adequada aqui. Você pode dar um Ctrl C e Ctrl V de novo. Ou você pode simplesmente clicar e arrastar. Dá no mesmo. As fórmulas vão ser copiadas e coladas de maneira adequada. Então, sempre que você tiver uma fórmula, essas fórmulas daqui na coluna B, elas vão repetir sempre o cálculo 3 quartos elevado ao K menos 1, que seria neste exemplo, nesta célula aqui o A5, menos 1 vezes 1 quarto. Aí depois você tem que somar, né? Todos esses valores. Aí você coloca igual, soma, e aí você seleciona o intervalo. Talvez. Então, igual, soma, abre parênteses, seleciona o intervalo a ser somado, fecha parênteses. Pronto. E aí, por fim, é só fazer, eu vou apagar, escrever de novo, igual 1 menos o valor que eu quero subtrair, que é o valor ali no C2, 23,73%. Entendido? Entendido ou não entendido? Entendido. Bom, então essa variável aleatória, ela é um bom exemplo de uma variável aleatória que segue o chamado modelo geométrico. Então, aqui, né, nós deduzimos que... Nós deduzimos essa... Deixa eu entrar na lousa. Nós deduzimos essa expressão aqui para probabilidade de x ser um dado valor de k, que é... Então, em geral, né, você ter um modelo chamado modelo geométrico. Então, uma variável aleatória segue o modelo geométrico ou é de tipo geométrico quando, bom, aí tem quando a probabilidade de x ser igual a k for igual, aí você tem um certo p
que multiplica, ou melhor, vamos colocar assim, 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. Então, você tem Então, aqui você tem K menos uma vezes em que não se obtém algo, e na késima vez você obtém esse algo. No caso do nosso exemplo, você tem K menos uma vezes em que não sai, o jogo não encerra, e na késima vez o jogo encerra. Então, em geral, o modelo geométrico, né, tem a probabilidade 1 menos P de algo e P para o outro algo, você repete K vezes e a probabilidade de ter o que tem probabilidade P nesse número K, né, vai ser 1 menos P elevado a K vezes P. Então, o modelo geométrico em geral é isso, certo? Bom, aí surge a questão. Ok, né, calculamos aqui, não foi pedido aqui na questão, mas poderia ser. Qual é esse geométrico? É o novo? Eu já tinha dado um exemplo desse modelo geométrico, mas bom, é o mesmo, é, 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 o geral, né? É o exemplo geral que a gente obtém em vez de esse 1/4 sendo P e, portanto, 3/4 1 menos P. Em geral, né, se a probabilidade do se você colocar uma outra probabilidade P em vez do 1/4, então o 3/4 fica 1 menos P, e aí o P de x igual a K se torna P de x igual a K igual a 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. Certo? Quer dizer, as probabilidades podem variar, né? Eu estou mantendo esse mesmo pensamento de x como sendo o número de lançamentos até o último lançamento em que o jogo é encerrado. As probabilidades poderiam ser diferentes, né? Em vez de ser 1/4, poderia ser 1/2, sei lá, qualquer outro número. Né? Mas o formato seria esse. A gente fez, já né? fez exercício desse, mas nunca tinha dado esse nome, por isso que eu perguntei. Ah, tá. Faltou dar esse nome. Bom, aí poderia, né, alguém chegar e querer jogar serpente no paraíso de vocês e pedir o seguinte: tá bom, eu sei calcular essas probabilidades, né, de ter tantos lançamentos ou terminar antes de tantos lançamentos ou depois de tantos lançamentos, mas qual é o número esperado de lançamentos até o jogo terminar? Então alguém chega lá para vocês e pergunta: qual é o número esperado de lançamentos até o jogo terminar? Quer dizer, se você observar várias vezes esse jogo sendo jogado, em média, quantos lançamentos vai ter sido feito? Você já tem um instrumento para calcular isso, né? Que é a esperança do x, não é? O valor esperado. Tá, então você vai calcular. Bom, o valor esperado vai ser 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1, né? Mais 2 vezes a probabilidade de x ser igual a 2, mais 3 vezes a probabilidade de x ser igual a 3, mais... Aí acontece um pequeno detalhe. Essa variável aleatória,
Quantos são os valores possíveis para essa variável? É infinita. Tem infinitos valores. Todos os números naturais são possíveis. Então, se você for até um certo k, multiplicar pela probabilidade x igual a k, não parou aí. Você tem de continuar. Nunca termina. Né? E no nosso exemplo, né? Isso daqui seria, no exemplo, seria 1 que multiplica 3 quartos elevado... Bom, 3 quartos elevado a 0, né? Vezes 1 quarto. Mais 2 que multiplica 3 quartos elevado a 1, vezes 1 quarto, mais 3 que multiplica, quanto que é? 3 quartos ao quadrado, vezes 1 quarto, mais, etc. Mais k que multiplica 3 quartos elevado a k. Bom, deixa eu ganhar um pouquinho de espaço. Vezes 1 quarto. E nunca para. Por que 3 quartos? No exemplo, a gente tinha aqui, ó, 3 quartos elevado a k menos 1. Talvez eu tenha errado os expoentes. Não, tá certo, né? Aqui é k menos 1. Então, 3 quartos é porque, no nosso exemplo, né, a probabilidade x seria igual a k. 3 quartos elevado a k menos 1 vezes 1 quarto. Certo? Professor, aí no caso dessa parte de baixo que você colocou aí, que vai ser 1, 2, até acabar os números, pode ser somatória de 1 a k, que multiplica 3 quartos elevado a k menos 1 vezes 1 quarto? Então, aqui nunca acaba. Esse é o problema desse somatório, né? É um somatório infinito. Você tem infinitos termos. Só que não vai ser... Bom, não vai ser tão complicado. Quer dizer, a gente vai conseguir somar, mas tem um truque. Em geral, né, isso daqui também você pode pensar que é 1 que multiplica p elevado a 0, né? Vezes p. O p é 1 quarto, perdão, 1 menos p. O p seria 1 quarto e 1 menos p seria 3 quartos. Mais 2 que multiplica 1 menos p elevado a 1, né? Vezes o p. Mais 3 que multiplica 1 menos p elevado a 2, vezes p, mais, etc. Quer dizer, estou escrevendo com p, imaginando o caso geral, né? Se em vez de ser 1 quarto, o p fosse outro número também. Então, aqui aparece um k que multiplica 1 menos p elevado a k menos 1 vezes p. Só que o problema é que nunca acaba, né? Então, isso aqui não vai até 1000, vai até 1 bilhão, K pode ser 1 trilhão. Então, essa é a esperança do x. Coloquei aqui em vermelho o que seria do nosso exemplo, né? Então, vamos deduzir aqui a fórmula para esse cálculo. Então, para deduzir a fórmula, a primeira coisa que a gente observa é que esse número p ele pode ser colocado em evidência. Então vai ficar, observa o seguinte, você tem o P multiplicando essa parcela, tem o P multiplicando a segunda, tem o P multiplicando a terceira, tem o P multiplicando a késima, P em tudo. Você tem P em todos os termos. Então vamos colocar em evidência o número P. Então isso daqui vai ser P que multiplica 1 vezes 1 menos P elevado a 0. Bom, elevado a 0 vai dar 1. Mais 2 que multiplica 1 menos P elevado a 1. Mais 3 que multiplica 1 menos p ao quadrado, mais, etc. K que multiplica 1 menos p elevado a k menos 1. Só que isso nunca termina, então soma 3 pontinhos indicando que você tem infinitas parcelas para somar. Mas calma que
não é tão complicado quanto parece. Vocês lembram de progressão geométrica? Que você tem... Então, lembra que quando você tem alguma coisa do tipo 1 mais que ao quadrado, e aí você soma mais que elevado a k, mais, só que nunca para. Quando você soma esses infinitos termos, você tem uma fórmula para isso, que é 1 dividido por 1 menos q. Então, se você começa com esse 1 aqui seria o q elevado a 0, né, que é 1. O q é o q elevado a 1. Então, você está somando tudo. Q elevado a 0, que é 1, mais q elevado a 1, mais q ao quadrado, mais etc, mais q elevado a k, e nunca para, mais etc. E quando você somar toda essa quantidade infinita de parcelas, você vai ter 1 dividido por 1 menos q. Então, você tem essa fórmula. Então, vamos deixar estabelecida essa fórmula, a gente vai utilizar daqui a pouco. Tá? Então, vamos deixar separado aqui. Certo? Bom, então, a questão aqui é que a diferença aqui, se não tivesse esse 1 multiplicando, esse 2 multiplicando, esse 3 multiplicando, esse k multiplicando, a gente poderia utilizar essa fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. Porém, como nem tudo são flores, acabou tendo. Então, aqui, deixa eu só escrever. Então, aqui é a fórmula da soma dos termos de uma PG, que aparece lá no ensino médio. Certinho? Então, gostei de relembrar essa fórmula aí. Muito bem. Então, se não tivesse o K multiplicando, você poderia aplicar essa fórmula fazendo Q igual a 1 menos P. Porém, né, a gente tem esse K. Então, para poder se livrar desse K, a gente faz o seguinte artifício. Primeiro se você fizer a esperança, né, você tem aqui a esperança de x, que dá esse somatório todo. Então, o artifício é fazer a esperança de menos p que multiplica x. Isso. Se você fizer a esperança de 1 menos p que multiplica x, isso daqui vai ser p. Então, agora é 1 que multiplica 1 menos p elevado a 1, mais 2 que multiplica 1 menos p elevado ao quadrado, mais, etc, mais 3, mais etc. K que multiplica 1 menos p elevado a k, mais etc. Ou seja, se você fizer a diferença, e você sabe que essa esperança aqui deve ser também igual à esperança ou melhor, a 1 menos p vezes a esperança de x, pela primeira propriedade que foi estabelecida. Então, a esperança de 1 menos p vezes x é 1 menos p vezes a esperança do x. Bom, aí o artifício que é feito é o seguinte. Fazendo a esperança de x menos 1 menos p de x, a gente obtém... como vai ser... Né, tem p multiplicando nas duas
expressões da esperança. Aí você vai fazer esse 2, 1 menos P, fica menos 1 menos P, então fica só 1 menos P. Esse 3, 1 menos P ao quadrado, menos 2, 1 menos P ao quadrado, vai ficar só 1 menos P ao quadrado. Então isso daqui vai ser 1 menos P elevado a 0, mais 1 menos P elevado a 1, mais 1 menos P elevado ao quadrado, mais etc. 1 menos P elevado a K, mais etc. Então, essa expressão que aparece aqui, pelo que a gente... Esperança da soma é soma das esperanças. A esperança de um número vezes uma variável aleatória é esse número vezes a variável aleatória. Então, fica assim. E desse outro lado, a gente utiliza a fórmula da soma dos termos de um APG, que vai ser 1 dividido por 1 menos 1 menos P, que vai dar exatamente 1 dividido por P. Certo? Então, no caso, essa é uma fórmula geral, essa última parte. Essa é uma fórmula geral, que a gente vai aplicar. Cima, não, né? Que a gente vai aplicar no cálculo. Então, aqui a gente tem esperança de x menos 1 menos esperança de x é o mesmo que 1 menos... Peraí, acho que... faltou um P aqui, peraí. Tem um P multiplicando aqui. Tem um P multiplicando todo esse somatório aqui. Então, vai ser P que multiplica... Então, vai ser P que multiplica 1... É porque tinha um P multiplicando aqui. Ó. Todos tinham P multiplicando. Então, é P que multiplica 1 dividido por 1 menos 1 menos P. Então, vai ser P dividido por 1 menos 1 menos P é P. P dividido por P é 1. Então, isso aqui dá 1. Agora, essa soma aqui vai dar o quê? Esperança de x menos 1 menos esperança de x é 1 menos P, que multiplica a esperança de x, que vai dar 1. Bom, 1 menos P é P. Então, P esperança de x é igual a 1. E, por fim, deduzimos a fórmula geral, que é a esperança de x para o modelo geométrico é simplesmente 1 dividido por P. Certo? Agora sim, podemos aplicar ao nosso exemplo. Então, vou colocar em vermelho aqui. No nosso exemplo... Bom, é claro que vocês não precisam ficar desesperados. Eu não vou cobrar vocês deduzirem essa fórmula. Só estou deduzindo aqui para a gente usar. Mas não vou cobrar que vocês deduzam a fórmula. Só relembrem aí a fórmula da soma de uma progressão geométrica, né? Que é importante para vocês saberem. Bom, então deduzimos essa fórmula e agora podemos aplicar em nosso exemplo. No nosso exemplo, a esperança do x é... Quem é o P? 1/4. Então, é 1 dividido por 1/4, que vai dar... Quanto que é 1 dividido por 1/4? 4. Então, lembra lá o P do nosso exemplo era... cadê? 1/4. Então, o que isso significa é que o valor esperado para o número de lançamentos até o jogo terminar é de 4 lançamentos. Isso não significa que o número 4 seja um número mais provável de lançamentos até o jogo terminar. O número mais provável de lançamentos até o jogo terminar, qual é? É o 1.
Quer dizer, bom, deixa eu fazer na planilha aqui. Se a gente fizer x igual a k e calcular, no nosso exemplo inicial, né? Probabilidade de x ser igual a k. Então pode ser 1 ou qualquer outro número a partir do 1 natural. Então, vou colocar igual ao anterior mais 1. Vou colocar até o 12 aqui, por exemplo. E aí tínhamos aquela fórmula igual, como é que era? 3/4 elevado a k menos 1 vezes 1/4. Então, se você clicar e arrastar, né, você tem a fórmula nas outras células. Aí você... K-1, isso. Aí, se você observar aqui, o valor de K mais provável, o valor para X mais provável é 1. Né? Esse daqui seria o valor mais provável. Porém, a nossa esperança não é... A gente não espera que termine na primeira jogada. Então, se você jogar várias vezes, em média, vai terminar na quarta jogada. Então, essa aqui foi a nossa esperança, né? Nós calculamos a esperança, que vai ter essa probabilidade de 10,55%. E isso significa que se você tiver vários desses jogos, né, jogar várias vezes esse jogo, em média, você vai terminar o jogo com 4 lançamentos. Às vezes você vai terminar com 1, com 2, às vezes você vai terminar com 9, com 10, com 7. Mas se você fizer a média, vai dar um valor próximo de 4. Então, porque 4 é a esperança, é o valor esperado. Certo? Muito bem. Então, bom, eu não coloquei a esperança nessa questão, mas se tivesse a esperança aí, essa fórmula aqui. Esperança no modelo geométrico, em que o P de x igual a k é 1 menos P elevado a k menos 1 vezes P, é dado por essa expressão. A esperança de x é 1 sobre P, simplesmente.